Josivaldo, Dona Cida já são de casa, eu nem cito mais. Yasmin não, ela fugiu. Laís, a Laís, essa moça tão jovem e já tão dedicada, trabalhando, estudando. A Laís é a filha, Dona Cida. Tem a Aninha e o Lucas. Está vendo? A igreja vai chegando novos membros, vai crescendo, né? Novas famílias. Louvado seja Deus por isso. Amados, capítulo 34 de Gênesis, nós leremos esse texto. Gênesis 34. Os irmãos acompanhem a leitura, é um texto onde eu vou ler o capítulo todo, que você acompanhe a leitura, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. Ora, Diná, a filha que Lia teve com Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Quem a viu foi Siquém, filho do heveu Hamor, que era príncipe daquela terra. Tomando-a, ele teve relações com ela e assim a humilhou. Siquém se apegou a Diná, filha de Jacó, amou a jovem e lhe falou ao coração. Então Siquém disse ao seu pai Hamor: consiga-me esta jovem para que seja a minha esposa. Quando Jacó ficou sabendo que Diná, sua filha, havia sido desonrada por Siquém, os seus filhos estavam no campo com o gado. Por isso calou-se e esperou até que eles voltassem. Então Hamor, o pai de Siquém, saiu para falar com Jacó. Quando os filhos de Jacó vieram do campo e ouviram o que havia acontecido, indignaram-se e ficaram muito irados, pois Siquém havia praticado uma afronta em Israel, violentando a filha de Jacó, que era algo que não se devia fazer. Mas Hamor falou com eles, dizendo: meu filho Siquém está profundamente apaixonado pela filha de vocês. Peço que ela seja dada por esposa. Tornem-se nossos parentes, deem as filhas de vocês para nós e vocês tomem as nossas filhas. Vocês habitarão em nosso meio, a terra estará a seu dispor, morem nela, negociem e adquiram propriedades. E o próprio Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: que eu obtenha este favor diante de vocês e lhes darei o que pedirem. Aumentem em muito o dote de casamento e as dádivas e darei o que me pedirem. Dei-me, porém, a moça por esposa. Então os filhos de Jacó, por haver Siquém desonrado Diná, a irmã deles, responderam com astúcia a Siquém e a seu pai Hamor e lhe disseram: não podemos fazer isso, dar a nossa irmã a um homem que ainda não foi circuncidado. Por isso, seria uma vergonha para nós. Sob uma única condição, permitiremos que vocês se tornem como nós, circuncidando todos do sexo masculino. Então lhes daremos as nossas filhas, tomaremos para nós as filhas de vocês, habitaremos no meio de vocês e seremos um só povo. Se porém não ouvirem e não quiserem ser circuncidados, tomaremos a nossa filha e iremos embora. Tais palavras agradaram a Hamor e Siquém, seu filho. O jovem não tardou em fazer o que foi solicitado, porque amava a filha de Jacó e era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Assim Hamor e Siquém, seu filho, vieram ao portão da sua cidade e falaram aos homens da cidade: esses homens são pacíficos em relação a nós, portanto, deixem que morem na terra e negociem nela. A terra é bastante espaçosa para contê-los. Vamos tomar as filhas deles por esposas e dar também as nossas filhas a eles, mas eles só concordarão em morar conosco, tornando-nos um só povo, se todos os homens em nosso meio se deixarem circuncidar, como eles são circuncidados. Não é verdade que o gado, os bens e todos os animais deles serão nossos? Portanto, vamos concordar e eles ficarão morando entre nós. E todos os que saíam do portão da cidade deram ouvidos a Hamor e a Siquém
seu filho. E todos os do sexo masculino foram circuncidados, todos os que saíam pelo portão da cidade. No terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram todos os homens. Passaram também a fio de espada Hamor e seu filho Siquém, tiraram Diná da casa de Siquém e saíram. Os filhos de Jacó vieram, passaram por cima dos cadáveres, saquearam a cidade, porque a irmã deles havia sido desonrada. Levaram deles os rebanhos, os bois, os jumentos e o que havia na cidade e no campo. Pegaram todos os bens e levavam cativas as mulheres e todas as crianças, e saquearam tudo o que havia nas casas. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: vocês me criaram um problema e me fizeram odioso entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os ferezeus. Como somos pouca gente, eles se reunirão contra mim e serei destruído, eu e minha casa. Eles responderam: e que direito ele tinha de tratar a nossa irmã como se fosse prostituta? Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque nós estamos nesse culto para adorá-lo, bendizê-lo, e nós somos também, Senhor, necessitados da Tua graça, do Teu poder, pela ação do Teu Espírito. Tenha misericórdia da minha vida como mensageiro desta noite, que o Teu Espírito possa, apesar da minha pequenez, falar ao coração de cada irmão e cada irmã, que o Teu Espírito aplique essa palavra às nossas vidas, nos forjando, nos renovando, nos transformando, Senhor, e que a nossa vida e a nossa casa seja edificada e dirigida pelo Senhor. Em o nome de Jesus, humildemente oramos. Amém. Ontem eu estava no aniversário do meu sogro e um homem da igreja presbiteriana de Uberaba me disse que ele passou por uma situação, bandidos entraram na sua casa, eles não sabiam que ele e o filho eram policiais, passaram por dentro da casa, renderam todos eles. Depois de um pequeno grupo, eu falei assim: Senhor, nos guarde sempre, senão é impossível nós fazermos qualquer coisa. As irmãs e irmãos já tinham ido embora, e os bandidos viram as motos ali, chamando a atenção, era dos filhos desse irmão, e eles entraram, e o policial, e o filho, e mais um, eram 3, e a esposa, 4 pessoas foram rendidas dentro de casa, e foi uma tragédia no sentido que a morte de uma pessoa nunca é boa, e graças a Deus, pelo menos não foi dos familiares. Eles conseguiram atirar, e eram uns 4 ou 5, e o tiro acertou o bandido, e ele morreu na hora ali, e os outros correram. E eles enfrentaram isso depois de uma reunião, de pequeno grupo, de célula, que eles eram da metodista, agora estão na presbiteriana. Pense, que dor, que dificuldade e que tensão uma família enfrentar tudo isso nos nossos dias. Parece coisa distante, coisa muito longe, mas não é longe. E nós, se não for a misericórdia e graça de Deus, não saímos de casa, não fazemos nada, porque esse mundo jaz no maligno. E não era para ser assim. O projeto de Deus deu ao homem a liberdade. Foi o único homem, a única mulher que tiveram de fato a condição de serem livres para decidir se iriam pecar ou não, desobedecer a Deus ou não. Eles tiveram o livre-arbítrio que nós tanto falamos, somente eles, porque depois da queda, o mal veio sobre o homem. E as relações agora na sociedade, você vê uma desarmonia. Você para no trânsito. Aqui o Uberlândia tem aumentado, Você para o rapaz parou na costureira lá para esperar a filha. Quem viu? A esposa e a filha na costureira, no Santa Mônica, para na esquina,
passa, o pessoal parece estar trabalhando, nada, rendeu ele, levou o carro na mesma hora. Graças a Deus só levou o carro. Ainda está bom, né? Quando está assim, está bom ainda, não fez nenhum mal a mais. Louvado seja Deus. Mas a nossa sociedade está um caos. E o maior problema é justamente a raiz de todo o problema. O pecado no coração do homem. O pecado arruinou as relações sociais. O pecado arruinou as famílias. O pecado é o nosso adversário. O homem, o ser humano sem Cristo é uma miséria. E nós temos aqui um texto onde em nenhum versículo do capítulo 34 é citado o nome de Deus. Esse texto era aqueles textos que, se fosse escrito por homens, se você fosse alguém de Israel e fosse escrever esse texto, você colocaria na sua história esse texto? Dos seus parentes? Não, você pularia. Passa a página, deixa essa história bem escondida, porque essa é uma das histórias mais trágicas da palavra de Deus. Sobretudo porque são quem agora, a partir do capítulo 34, nós teremos a palavra de Deus apresentando os patriarcas, os filhos de Jacó, e que acabou de ter um encontro com Deus e teve inclusive o seu nome mudado para Israel. Mas nós vamos ver que os filhos de Jacó, eles precisam de uma transformação de vida. Nós veremos no capítulo 34, nós veremos no capítulo 35 com Rúben, nós veremos tudo o que eles produziram. Na venda de José, não mataram porque não conseguiram. A intenção era matar o irmão mais novo. Tudo isso fruto do pecado no meio da família. E notem, a palavra de Deus aqui no capítulo 33, versículo 18, diz assim: voltando de Padã Arã, Jacó chegou são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda, aonde? Junto da cidade. Observe essa informação. A parte do campo onde tinha armado a sua tenda, ele comprou dos filhos de Amor. Hamor, aqui a palavra, né, o nome. Pai de quem? É o mesmo. Aquele que vai violentar Diná, a filha de Lia e Jacó. Diz o texto: e ele comprou um campo por 100 peças de dinheiro, e levantou ali um altar, e lhe deu o nome de Deus, o Deus de Israel. O capítulo 33 termina com o próprio Jacó dizendo: esse altar é o altar do Deus. Tem um rapaz, ontem foi apresentado ele lá na igreja central de Uberaba, que se chama Jacó. Aí quando me falaram, ele chama Jacó. Eu falei: misericórdia, coitado. Eu fiquei pensando, talvez ele é Jacó só por fora, por dentro ele é Israel, né? Jacó representa o velho homem. Jacó foi o homem das trapaças. Jacó foi o homem que não tinha ainda um encontro com Deus. Mas Deus teve misericórdia de Jacó. E lá no Val de Jaboque, naquele ribeiro, ele passa a noite orando, Deus o visita. E ali há travado uma luta. Mas notem, Israel luta com Deus. Mas nós vemos aqui, e eu quero destacar o primeiro ponto, que é a desobediência na vida do líder da família. A desobediência de Jacó. Eu quero destacar o verso 18 que nós lemos do capítulo 33. Vocês lembram que Deus falou para Jacó? Você vai de fato lá encontrar o seu tio, você vai encontrar casamento lá em Betel. Deus promete, lembra do encontro em Betel? Quando ele está fugindo do seu irmão, e ele naquela noite encontra com uma escada de anjos descendo e subindo, e Deus disse assim: eu estarei com você. E ele ainda pede: se o Senhor de fato estiver comigo, então que o Senhor cuide de mim. E assim Deus fez. E no versículo 1 do capítulo 35, folha aí a sua Bíblia aí, diz assim: Deus disse a Jacó:
levante-se e vá para onde? E faça o que lá? Qual era o destino de Jacó? Betel. Deus havia dado uma palavra para Jacó. Deus disse: saia do meio do seu sogro. Lembra a história que aconteceu? Jacó foge do irmão. Deus o visita, Betel, diz que vai abençoá-lo mesmo longe. Deus envia uma esposa, Deus permite, no contexto do decreto, nós estudamos hoje isso, Deus deu ali a Jacó um sogro complicado. Jacó tem 2 mulheres, não vai ser nada bom isso, mas Deus foi com Jacó ali, Deus deu a ele prosperidade, Deus deu a ele filhos, e Deus, apesar do sogro, cuidou dele. Um dia ele tentou fugir, foi ou não foi? Ele tentou sair escondido, mas o sogro fez o quê? Foi atrás e alcançou. Você está fugindo de mim? Levando as minhas filhas e os meus netos? E Deus não permitiu que Labão matasse Jacó, porque Deus apareceu antes e disse para Labão: não faça nada contra Jacó. E ali eles fazem uma aliança e dizem: daqui para frente você vai, eu, Labão e minha família, meu clã, fico para cá, ninguém avança para lugar de ninguém, e segue a sua vida, e segue com as minhas filhas. Só que Deus disse para Jacó: vá para Betel. O destino de Jacó era Betel. Mas o que aconteceu? Olha só como é perigoso demorar em obedecer a Deus. Vamos falar igual aquela turma que repete igual papagaio? Não tem jeito, mas essa eu não vou. De vez em quando, cada 3 anos, não posso fazer, não posso, Rodrigo? Vamos falar? É perigoso demorar em obedecer a Deus. É sério isso? Notem, o texto diz que Jacó chegou à cidade sã e salvo, e chegou na terra de onde? Canaã. Quem é o descendente de esse grupo aqui? Os chamados aqui, como o texto que nós lemos, eles estavam entre ali os cananeus e os ferezeus. Sobretudo os cananeus, eles eram descendentes de quem? Cã. Só pelo nome você já corre, né? Você é filho de Cã. Você já sabe que coisa boa não vem. Cã foi o filho que desonrou quem? Noé. Eles são os cananitas. A família de Abraão é tudo gente boa, sangue azul. Eles fazem tudo o que Deus deseja, né? Como diz a moçada, confia. Abraão, ou melhor, nós temos a descendência da família de Abraão, os chamados semitas, que são filhos descendentes de Sem. Então Deus disse: vá para Betel, porque Deus tinha destinado o local que ele deveria ficar e permanecer. Só o que aconteceu? Diz o texto bíblico que ele parou em Siquém, armou a sua tenda junto à cidade. Ele para ali, e o contexto mostra que ele não teve pressa a ir embora. Alguns estudiosos dizem que ele passou possivelmente 10 anos naquele contexto. E mais, talvez seja porque, olha só o que aconteceu, ele armou a tenda junto da cidade. Ele ficou próximo à cidade. E quem morava dentro da cidade? Os cananitas. Vocês lembram outra cena de estupro, ou pelo menos tentativa? Quando 2 homens que eram anjos tentaram tirar, e não só tentaram como conseguiram, o que os homens da cidade que Ló moravam disseram? Ponham eles para fora, que nós queremos fazer algo aqui, uma bacanal. Nós queremos tomá-lo, possuí-los. Esse era o tipo de índole daquela sociedade totalmente distante, e que Deus disse certa vez: destruirei a terra, porque o homem fez tudo aquilo que eu detesto.
É esse tipo de ser humano que está convivendo e que uma jovem, como nós vimos aqui, não podia andar sozinha, porque ela era facilmente tomada por estupro e ninguém, inclusive, diria nada. Ah, não, é porque tal. O único agravante aqui é porque ela era uma jovem virgem. Nós vamos ver que dentro da nação de Israel, Deus vai colocar leis para que isso não aconteça. Essa página aqui, nós vamos ver que os filhos de Israel, tanto Judá como seu irmão Simeão, serão punidos por tudo aquilo que produziram, porque foi desmedido o que eles também fizeram. Por um lado, Siquém violenta Diná. Por outro, os irmãos promovem uma chacina terrível. E tudo isso, nós vamos notar que há um culpado aqui em primeiro lugar. Quem? O líder da família, o homem da casa. Jacó, ele manifesta ainda a atitude do velho homem. Uma das coisas que o povo presbiteriano não pode errar, porque nós não somos ruins de teologia. Nós somos salvos segundo os nossos méritos? Nós somos salvos pela graça. E se somos salvos pela graça, somos santificados pelos nossos méritos? Somos santificados pela graça. Somos santificados pelos meios de graça. Jacó, ele possivelmente achou interessante, versículo 19, a parte do campo onde tinha armado sua tenda, ele comprou. Você já pensou o que aconteceu ali? Não sabemos. Alguém ofereceu lá, Tiago falou assim, esse empreendimento aqui, Jacó vai bombar. Não vai ter vaga para anunciar, vai acabar antes. E aí Jacó deve ter observado, pensando assim, nossa, vai ter lucro aqui, hein? Aqui é meio complicado, né? A escola dos meus filhos é péssima. Aqui eu tenho que ficar com uma espingarda toda hora, que só tem malandro. Mas pensando bem, eu vou ter renda, eu vou ter lucro. Nós não sabemos os detalhes que fez Jacó demorar em sair de lá. O que nós sabemos é que Jacó expôs a sua família. O que Jacó fazia ali? Jacó fazia negócios. Jacó permitiu que ele ficasse muito próximo da cidade. Jacó permitiu que a família estivesse num ambiente onde ele deveria pensar, aqui não é ambiente para minha família. Quando Jacó desobedece à direção de Deus, ele traz sérios problemas para a sua família. E aqui, homens, nós homens, mas sobretudo nós servos do Senhor, se você errar, se eu errar, se você como pai, marido errar, as consequências são muito maiores. Nós somos os líderes das nossas casas, nós precisamos pedir graça do Senhor para que nós não hajamos de maneira desobediente, ou tomado por alguma vantagem, mas que coloque a família em detrimento de uma vantagem que você considera mais importante. O que aconteceu é que as consequências na família de Jacó são tidas de maneira muito rápida. Nós temos isso, irmãos, como um padrão que nós temos que tomar cuidado. A igreja, louvado seja Deus, a semear, cada vez tem chegado homens e eu fico feliz, porque a igreja com homens, pais, chefes de lares, famílias, é uma igreja que tem condições de avançar na evangelização da sociedade. Não que as mulheres não façam, mas é um testemunho lindo quando tem um homem, um servo de Deus, que honra ao Senhor lá no ambiente de trabalho. É interessante. O que faz aqui Jacó ficar preso a esses negócios, talvez de fato tenha sido algum lucro, alguma vantagem, mas ele perde de vista que ele foi chamado em primeiro lugar para liderar a sua casa. E liderar aqui é testemunho ilibado no trabalho, um bom testemunho no trabalho. Quem é esse homem? Ah, fulano de tal, servo de Deus. Ah, mas ele é riquíssimo.
E ele é um crente picareta. Tem umas histórias que ele só pensa no lucro. Esse tipo de homem provoca a destruição da sua própria casa. O texto nos apresenta que Jacó, ele parece meio assim, displicente, ele é uma pessoa que demora para atender o que está acontecendo, ele é aquele crente meio desligado, vai deixando, depois a gente vê. E o que aconteceu? Jacó negligencia, nós não sabemos o que Diná pensou, nós não sabemos. Possivelmente houve uma negligência no acompanhamento de Diná. Olha o resultado da desobediência da palavra de Deus. Deus deu a Adão quantas esposas? O miserável do Labão deu 2, né? O Jacó, mas veio... Né? Olha os problemas da... Como é que é o nome? Bigamia. Poligamia. Diz o texto que ela era filha de quem? Versículo 1, capítulo 34. Você acha que o autor colocou isso aqui à toa? Ora, podia colocar assim, Diná, a única filha mulher de Jacó. Podia ou não podia? Mas ele colocou assim, Moisés. Ora, Diná, a filha que Lia teve com Jacó. Talvez, justamente por essa desobediência de tomar 2 esposas, fez com que Jacó não se posicionasse como um líder espiritual na vida de Diná. Nós não sabemos. O contexto nos apresenta, de fato, uma negligência, aponta uma desobediência em Jacó em permitir que Diná ficasse, digamos, no mínimo, interessada no ambiente dos cananitas. Sabe o que isso mostra? Que aquele pai, que ele vai na igreja, ele conhece a Bíblia, mas ele vê a filha, o filho, cada vez mais se apegando aos valores desse mundo. E ele faz assim, é assim mesmo. É difícil de realmente ensinar as crianças. É difícil de ensinar os adolescentes. Chega numa certa idade, eles tomam um rumo da vida deles. Irmãos, eu sei que pode acontecer isso. Mas isso não pode acontecer por causa da nossa desobediência em não apresentar a palavra de Deus, em apresentar a reunião familiar onde a gente ora, a gente lê a Bíblia, onde a gente vai para os cultos em família, dizendo para os filhos, seja com 20 anos, o seu pai ama a palavra de Deus, ama o Senhor e deseja que você seja assim toda a sua vida. A palavra de Deus nos mostra que Jacó brincou com coisa séria. Você pode brincar com muita coisa, mas nós não podemos brincar com a nossa família. Nós não podemos brincar com o Evangelho. O Evangelho tem uma estatística, que a criança dos 4 aos 14, salvo engano, quem lembra direitinho? Acho que eu falei isso aquele dia, né? Dos 4 aos 14. É a idade onde eles são forjados no Evangelho. Eles vão ver em nós se há de fato obediência à palavra de Deus. E uma das coisas mais difíceis é sermos crentes dentro de casa. É ou não é? Porque lá a gente é confrontar. Aqui ninguém confronta, né? De vez em quando eu pergunto, Débora, você está indo, pecador? Está indo tudo bem? Como é que vai? Aí você fala assim, está tudo bem, pastor. De vez em quando você fala, não, tropecei, a gente ora, assim. Lá em casa, toda hora, Pamela. Toda hora a gente está expostos. Nós precisamos assumir, Senhor, o alvo da minha vida é não demorar em atender a Tua voz. O que depender de mim, Senhor, eu quero estar sintonizado para não dar tempo, não permitir oportunidades do mundo dentro da minha casa. Papai, essa responsabilidade é nossa. Maridão, essa responsabilidade é sua. Nós precisamos assumi-la, porque nós vivemos num combate o tempo todo. O segundo aspecto que nós vamos ver aqui, no versículo 5. Quando Jacó ficou sabendo, olha só,
que Jacó ficou sabendo que Diná, vamos ler juntos? Quando Jacó ficou sabendo que Diná, sua filha, havia sido desonrada por Siquém, os seus filhos estavam no campo com o gado. Por isso calou-se e esperou até que eles... Eu encontrei estudiosos que dizem, ele não foi negligente, ele inclusive esperou os filhos voltarem. E eu quero então destacar um segundo ponto, a omissão de Jacó. Se ele esperou, ele tem um sangue bem tranquilo, ele é bem fleumático. Porque se fosse filha sua ou minha, e acontecesse isso, e eu soubesse quem é o cabra, eu ia pedir graça de Deus, para não ir lá e não fazer uma besteira sem pensar antes. É ou não é? Se você não faz isso, tem alguma coisa errada no seu sangue, né? Mas o povo que dessa igreja é o contrário, ele é meio nervoso. Eu oro por eles o dia todo. Toda hora que eu lembro dele, eu falo, Senhor, dê graça para esse pecador, porque senão ele avança no povo. Seu pastor também é um pouco assim. Você não ora também de vez em quando? Tiago fala, não, Senhor, me dê graça, sabedoria, controle, domínio próprio. Que estranha essa atitude de Jacó. O texto diz que ele calou-se. Uma omissão estranha, perigosa. E olha só, ele que é o Israel, mas ele age como Jacó. E pais, maridos, nós, sacerdotes dos nossos lares, nós temos que tomar cuidado com a omissão. Cuidado para ficar calado na hora que deveria posicionar. Agir na hora que nós precisamos agir e não ficarmos esperando. O texto diz que quem toma a atitude de conversar, olha lá versículo 5, versículo agora 6. Versículo 5 diz que Jacó calou-se, esperou para que os filhos voltassem. Seria no mínimo assim sensato. Reuniu a turma e falou assim, agora nós vamos lá. Vamos resolver esse imbróglio. Vamos resolver esse problema, essa tragédia. Não há expressão de Jacó aqui. Há um silêncio. Aconteceu uma tragédia. A jovem não tinha mais que 16 anos. Era considerada preparada para o casamento. Qualquer menino depois dos 12 anos que tivesse já a fase da puberdade, poderia dar-se em casamento essas meninas. Praticamente crianças. A jovem Diná não tinha nem 16, muitos acham que ela tinha 14, 15 anos. Ela foi curiosa? Foi. Mas você já não foi curioso nessa idade, não? Né? Houve negligência da parte dela? Houve também. Ela quis conhecer ali que estava liberando, o que estava acontecendo. Mas o texto aponta para aquele que é o maior responsável. Ele é o pai dessa família. Ele é o líder dessa família. Versículo 6. Olha quem que propõe uma conversa. Diz o texto. Então, Amor, pai de Siquém, saiu a falar com Jacó. O homem que é o pai do violentador, diz assim, meu filho, mas vamos lá conversar então com Jacó. O que é isso? E olha, notem, o versículo que nós lemos aqui, cadê o versículo que fala que ele era o mais honrado na sua casa? O mais honrado violentava que estivesse na frente. Você já imaginou como era o nível da sociedade e daquela família? E diz que Hamor, pai de Siquém, saiu para falar com Jacó. Quem toma a atitude do diálogo é o que não teme a Deus. Notem também algo importante, nós que somos, Ed, reformados, somos aliancistas, Lucas. Deus escolheu um povo para si, amém? Entre tantos, Deus escolheu um povo. Mas esse povo não é porque possui mérito algum. E esse povo nem é o Israel que eles acham que é. Deus sempre teve um povo dentro do seu próprio povo. Entenda a frase. Deus sempre teve um Israel dentro de Israel.
Deus sempre tem uma igreja dentro da própria igreja. Porque a simples face de alguém que se diz filho de Jacó, deveria se esperar, então, uma atitude de crente. Mas não é isso que nós vamos ver. Nós vamos ver, na verdade, quem tem mais honra aqui. O Hamor aqui tem mais honra que Jacó. Acontece um BO gigante, Rogério. Você como crente, vai esperar a batata assar para você depois falar, não, o que nós vamos fazer? Será que eles estão pensando que é certo ou errado isso aqui? Aí o homem que não conhecia Deus falou assim, Jacó, vamos conversar? Olha a omissão de Jacó. O texto diz que agora também o Siquém propõe. Versículo 7. Quando os filhos de Jacó vieram do campo, ouviram o que havia acontecido. Indignaram-se muito, ficaram muito irados, pois Siquém havia praticado uma afronta em Israel, violentando a filha de Jacó, que era algo que não se devia fazer. Mas Hamor falou com eles, dizendo, verso 8, meu filho Siquém está profundamente o quê? Apaixonado. Os filhos de Jacó agora vão participar do diálogo. Hamor, que é o pai do rapaz, participa do diálogo. Siquém, apesar de tudo que ele produziu, ele tem coragem para dizer para os irmãos e para o pai que ele está apaixonado. Isso aqui é posso fazer um parênteses? Cuidado com a paixão. O que ele vivenciou aqui não é amor, é literalmente o quê? Paixão. A palavra de Deus nos ensina que a paixão, o vinho e o mosto, eles fazem o quê? Versículo 11 do capítulo 4 de Oséias, vamos ler juntos, já que a igreja não conhece, Oséias 4:11, vamos ler juntos? Aí já trouxe na Nova Almeida atualizada para ficar fácil para você, mas a palavra na revista atualizada diz a palavra paixão, e foi traduzido para prostituição. É só você fazer o link, que a prostituição, a prática de prostituir, não é só alguém que vai lá e procura uma casa de prostíbulo. A prostituição, ela sempre foi prostituição para quem não está praticando o sexo aonde? No casamento. Então, a pessoa se envolver com outra e dizer assim, não, nós estamos enamorados, porque nós já vivemos um momento de amor. Isso não representa nada. Representa que de repente está ligado à paixão. Olha lá o texto, vamos juntos? A prostituição, o vinho envelhecido e o vinho tira o quê? Aquele rapaz usa do argumento que tem. E o texto diz que naquele momento, tudo que está acontecendo, os filhos estão ouvindo. A gente conhece, gente, é muito bom ter filho, né? É uma bênção. Agora eu já conheço os sinais da Olívia. Você conhece a sua cria? Um biquinho que ela faz, você já conhece, ela não é? E o jeitinho dele também, você não conhece? Pai tem que conhecer. Porque pai que não conhece é negligente. Mas não é possível, Foi criado debaixo do seu teto ali, não conheceu os trejeitos, o jeito que está agindo. Você tem que estar atento. O texto diz que quem ouve tudo são, principalmente, Simeão e sempre eu confundo os dois, e Levi. Foram os que tomaram a frente na conversa. Você não vê em nenhum instante Jacó sendo aquele que vai promover alguma coisa, propor alguma coisa. Pelo contrário, olha só o que acontece, versículo 20. O versículo 20 agora, quando os filhos de Jacó fazem a proposta, versículo 14,
versículo 15, versículo 16, os filhos de Jacó falaram assim: não, ó, é o seguinte, Siquém, você quer participar de tudo que nós temos e somos? Só há uma condição: vocês precisarão ser o quê? Circuncidados. Hoje pela manhã, domingo passado, nós trabalhamos os sacramentos, né, Débora? Sacramentos. O sacramento na vida de uma pessoa que ama o Senhor Jesus de verdade é uma bênção. Mas o sacramento, simplesmente por um ato religioso, um rito, ele não tem poder de salvar, muito menos santificar. E o que esses homens propõem é algo que eles mesmos sabem que não tem sentido algum. Até banalizam a circuncisão oferecendo para esses homens, porque eles já sabiam que eles estavam oferecendo uma bela, engenhosa armadilha para esses homens. E eles utilizam, me parece, nessa fase aqui, me parece os filhos de Eli, que não têm temor algum, e utilizam das práticas religiosas para fazer a sua própria vontade. Uma coisa você tem que ensinar papai e mamãe, nós pais: meu filho, você será crente porque você ama Jesus? Ou porque você está sendo obrigado? Caminhe com ele para fazer essa pergunta lá com 15, 14, 16 anos. Não faça uma imposição apenas, leve ele a refletir, porque o que acontece aqui, nós temos um povo que sabe a prática, mas está usando ela de maneira toda distorcida. Versículo 20 agora, olha só o que aconteceu. O Hamor, pai de Siquém, gostou da história. Opa, interessante. Vamos fazer o seguinte, meu filho, não conta aqui o texto, né? Vamos fazer o seguinte, vamos chegar para os nossos e contar uma história um pouco diferente. Meia verdade, uma mentira inteira. Eles chegam para o povo e só conta vantagem. Dizem assim, ó, vamos tomar por aliança esse povo, versículo 21. Versículo 20, assim Hamor e Siquém, seu filho, vieram ao portão da cidade e falaram aos homens da cidade. Olha como que eles contam a história. Esses homens são pacíficos em relação a nós. Portanto, deixe que more na terra e negocie nela. A terra é bastante espaçosa, vamos tomar as filhas deles. Mas olha, só tem uma condição. Nós vamos ter uma vantagem danada. Nós vamos poder casar com as filhas deles, nós vamos inclusive fazer negócios com eles, vai ser interessante, mas nós temos que fazer a circuncisão, eles estão pedindo. Detalhe, eles não contaram que aquela relação era em decorrência de um abuso. Não contaram que aquela relação era em decorrência a um problema que tiveram e que estão resolvendo. Eles omitem isso. E o texto diz que aqueles homens concordaram, e naquele momento, concordando, aceitam a proposta. Versículo 25, agora diz, 24 diz que todos os homens saíam do portão da cidade e deram ouvidos a Hamor e Siquém, seu filho. E todos do sexo masculino foram circuncidados, e todos que saíam pelo portão da cidade. Notem, versículo 25 vai apresentar agora que no terceiro dia. Sabe quanto tempo demorava, naquela época, sem, como é que chama hoje, antibiótico? De 2 a 3 semanas, para que o homem pudesse estar nas suas atividades normais, trabalhar e tudo mais. No terceiro dia, eu pergunto para os irmãos, Jacó não ouviu nada? Jacó não viu nada? Ou Jacó foi um omisso, vendo tudo se orquestrar debaixo do seu teto? E Jacó fica em silêncio. Jacó se coloca numa posição onde, na verdade, nós vamos ver, Jacó não disciplinava os filhos. Jacó não tinha diálogo com os filhos.
Jacó não tinha amizade com os filhos. E uma coisa que chama a atenção: nós, homens, temos que lutar contra o pecado. Alguns vão chamar da síndrome. Eu considero o pecado de Adão. O pecado de Adão foi o quê? O silêncio de ficar quietinho, vendo Eva argumentar. E as mulheres falam bem, né? Vamos falar a realidade aqui, né? Ainda mais quando elas empolgam. Aí elas falam, e a gente fica assim, né? Se você der 5 você pode saber que você perdeu a conversa. Você tem que de vez em quando dar uma interagida, né? Mexe o mouse e fala, mas você pergunta alguma coisa. Mas é que cor que é? Você tem que fazer essas coisas. Só ela já vai falar, está só ouvindo aqui, né? Só lá em casa, né? Lá em casa é assim. Mas naquele momento, Adão fica quietinho. Ele é um homem em silêncio. Jacó fica em silêncio. Adão foi omisso, ele deveria agir. Um outro pai, mencionei hoje pela manhã, que foi omisso. Um certo rei chamado Davi tinha uma filha chamada Tamar. Poligamia nunca deu certo. Filhas de mães diferentes. Aminon desejou Tamar. E mais, foi tão grave que além do estupro, além da violência, diz o texto que Aminon fez o que com ela? Humilhou, jogou ela para fora da tenda, agiu que nem um louco ainda, e disse assim, saia daqui. Quem era o rei? Davi. Mas além de rei, ele era pai. Ele era pai. E sabe o que aconteceu? Aminon não foi chamado na presença do rei. Não foi. Aminon ficou vivendo como se nada tivesse acontecido. E quem era irmão de Tamar? Absalão. E Absalão nutriu ódio pelo seu irmão. Porque Davi foi negligente. E uma certa vez, um certo momento, Aminon é morto por Absalão. E acontece novo processo. Davi também não chama Absalão para conversar. Irmãos, aqui entendam, olha que hoje tem poucos pais, mas tem muitos ainda, apesar de ter faltado tantos. Nós, pais, não temos apenas o dever de suprir financeiramente a nossa casa. Isso é dever. Mas nós não temos apenas esse dever. Nós precisamos criar os nossos filhos num ambiente de disciplina. Não entregue a disciplina para sua esposa. Você corrige ele, você corrige ela. Nós precisamos fazer parte do processo de disciplina, porque ele e ela verá em você um referencial daquele que apresenta a palavra de Deus. Diz assim, minha filha, está errado, a palavra de Deus nos ensina assim, assim, assim. Você é o homem que Deus chamou para não se omitir. Deus nos deu essa responsabilidade. Deus nos deu o bônus. Somos o chefe do lar. Sacerdotes do lar. Não é a mulher. Não é a mulher. É o homem. Mas com todo bônus há também o quê? O ônus. Nós precisamos nos posicionar. O que nós mais vemos hoje são pais que não há disciplina, não participam, não há diálogo, quanto menos amizade. E fui professor de adolescente, hein? Lá na escola pública. O que tem de pais perdendo os filhos para os amigos drogaditos é assim, porque não tem nenhuma relação com o seu pai. Os que tiveram pais complicados aqui, podem dizer no coração, é uma verdade, só estou aqui pela graça de Deus. A relação, então, aponta um homem, Jacó, omisso. E nós podemos, então, caminhar para o final. E eu quero destacar um terceiro aspecto. Versículo 30. Olha só, tudo isso estava com um problema central. Versículo 30. Vamos ler juntos? Então Jacó disse a Simão e a Levi, vocês e me fizeram o quê?
E quem mais? Como somos pouca gente, eles se reunirão. Só o Poliano que está lendo. E serei destruído, eu. Chega no versículo 30, Marister. Agora Jacó entendeu o que está acontecendo. Agora Jacó vai dobrar os joelhos, vai pedir graça, força de Sansão e vai sair contra Siquém. O caso já aconteceu tudo, né, pastor? Agora já leite derramado. Vai falar assim: ó, meus filhos, foi uma tragédia perder a sua irmã por tantos dias. Notem, capítulo 34, versículo 25, 26. Tiraram Diná da casa de Siquém. A menina estava sequestrada. A menina, desde o dia que foi tomada por Siquém, foi levada para lá. Ninguém sabe qual que era a vontade dela. Muito provavelmente não queria ficar lá. Foi tomada à força. E agora que a gente sabe, no versículo 34, que a gente sabe, eles foram lá, fizeram uma carnificina, desproporcional, errado o que eles fizeram, totalmente errado. Mas o texto diz que Jacó vê tudo isso e ele diz assim: eu estou preocupado, porque agora vocês arrumaram problemas para mim. Eu agora tenho um problema muito grande. Notem a palavra sempre na primeira pessoa, eu. Aqui na NAA diz assim: vocês me criaram, somos pouca gente, eles se reunirão contra mim, e serei destruído eu e minha casa. Jacó revela que o problema maior no coração dele é o egoísmo. Ele é egoísta. Jacó não se coloca, não se quebranta diante da dor da irmã, muito menos da fragilidade, dos sentimentos que os irmãos também tiveram. Não, Jacó manifesta um egoísmo, ele revela esse egoísmo, e o egoísmo, o ego, ele é um pilar dentro do coração humano, perigosíssimo. O pilar do eu, ele age em desobediência por causa do eu. Quando nós deixamos de obedecer a Deus, pode fazer uma análise, é porque nós queremos obedecer a quem? A nossa vontade, ao meu desejo, em detrimento à vontade de Deus. Eu quero fazer a minha vontade. E o que aconteceu? Jacó deve ter dito aqui isso, porque não estava tão bem aqui, né? Estava tão bom aqui, fazendo negócios, o negócio estava bom demais, agora vocês vão lá, mata todo mundo, vocês são loucos. Podia estar dando um jeito de resolver isso aí, passava um panos quentes para a situação, e nós voltávamos a viver aqui, totalmente descentralizado do projeto de Deus, mas vivendo os seus próprios interesses. Marido, papai, homem, quantas vezes nós somos levados a pensar em nós? É triste falar isso, mas há uma relação muito direta quando homens começam a viver uma vida parecendo adolescentes. Eu digo isso por mim. Uma das ações que eu considero transformação do evangelho na minha vida, que eu já estava com quase 30 e poucos, e parecia um adolescente. Tem isso se multiplicado nos nossos dias. Homens que já passaram dos 30, mas agem como meninos. Tem uma frase que eu achei bem interessante. Diz assim: a mulher sangra fisicamente, mas o homem deve sangrar socialmente. Homens de verdade devem sangrar, devem sofrer, devem amar a esposa, amar a filha, os filhos, com um amor sacrificial. Você, homem, é chamado para você sofrer aquilo que você sabe que será preservação do seu lar. Sofra o dano. Eu adorava, essa palavra até está usada corretamente. Eu tinha um PlayStation. Por favor, orem por esse pobre pecador.
Quem lembrou de orar nos últimos dias pelo pastor? Vou olhar para o chão. Ora por mim. Uma certa vez uma mulher, não vou contar o nome dela não, eu casei com ela. Gisele falou assim, toma tipo na sua cara, bem assim, direto. Perde tempo com isso, mas não. Faz mal para você. Fiquei com uma raiva. Demorei uns 15 dias para aceitar aquilo ali, digerir. E hoje eu falo, aonde eu estava com a cabeça em gastar tempo com videogame? Irmão, presta bem atenção, o futebol, te mirei, hein? O jiu-jitsu, só eu que levo, Rodrigo. Não sei qual que é a relação que você tem, homem. Saiba de uma coisa, a prioridade das nossas vidas como homem é cuidar da esposa e dos nossos filhos. É zelar pela nossa casa. Se alguma coisa colocar em risco a nossa casa, nós não devemos terceirizar, nós devemos assumir e dizer, Senhor, eu estou sendo negligente, eu estou na verdade sendo egoísta, o meu tempo está sendo voltado para mim, e eu preciso fazer com que as minhas filhas, os meus filhos, vejam Cristo em mim. Eu tenho falado aqui para a igreja, para alguns irmãos, nós vamos fazer um grupo aqui. Quem estava na reunião de oração hoje, antes do culto? Reunião de oração antes do culto hoje. Ih, está no CTI também, Eliana. CTI. Todo domingo, antes do culto, você pode chegar mais cedo e orar lá no anexo. Recebe uma oração, você está fraquinho, aconteceu alguma coisa, vai lá, ora. Ora pelo culto, ora pela IBF, ora pelas famílias. O que acontece, meus irmãos, é que nesse contexto todo, nós perdemos muitas vezes oportunidades de orar pelas nossas famílias. Nós precisamos nos envolver mais. A reunião Pais que Oram tem sido cada vez mais deixada de lado. O que eu quero dizer com isso, meu irmão? Você não precisa vir aqui toda semana, segunda, terça, quarta, quinta. Não. Mas você, homem, defina prioridades. Diga assim, estar na igreja, no culto é prioridade na minha vida. E interceder na minha casa é prioridade. E interceder na igreja junto com os meus irmãos, pelas suas famílias, uns pelos outros, é prioridade na minha vida. Nós precisamos disso, Senhor. Nós precisamos disso, irmãos. A palavra de Deus nos mostra que Jacó, como egoísta, ele é um homem daquele que, uma frase também que eu gostei, diz assim, homens fortes geram tempos fáceis. Mas tempos fáceis geram homens fracos. Eu gosto muito de um exemplo que eu tenho dentro da minha casa, com tanta dificuldade do meu pai. Mas uma coisa eu nunca poderei contar o contrário. Meu pai, olha, ele se matava para trabalhar pela turma lá. Fazia o que precisava para não perder o emprego. Na época era assim, medo de perder o emprego e deixar todo mundo sem renda, sem sustento. E eu admirava isso. Se tem uma virtude que eu sempre admirei, foi isso nele. Mas nós estamos vivendo uma fase do bem-estar. É ou não é? Nós temos que tomar cuidado com isso. Nós precisamos tomar cuidado com isso, porque nós não podemos ser homens fracos. E homens fracos não é porque você fala alto lá que você é forte. Homem fraco é aquele que negligencia o modelo de Cristo. O modelo de Cristo, ele disse, vocês devem amar a esposa. Paulo escreveu isso, de maneira que vocês se sacrifiquem, se entreguem por causa dela, se entreguem por causa da família. A palavra de Deus diz que agora, Paulo escrevendo suas cartas, agora vivo eu, agora não mais vivo eu, mas sim Cristo vive em mim. Agora não vivo Fábio com as suas vontades egoístas, mas agora Cristo vive em mim, para que eu possa cuidar melhor da minha esposa. Para que você possa cuidar melhor da sua filha, do seu filho, da sua casa. E mais, você cuidará dessa igreja. Você será um homem honrado. Você será um homem diferente dos homens fracos que estão aí fora. Mas eles são bem bombados. É ou não é?
nunca teve tanta preocupação com o corpo e nunca foram tão negligentes dentro de casa. O que nós vamos vendo cada dia é porque esses homens não têm como referencial Cristo. Cristo é o modelo perfeito de masculinidade, força, coragem, abnegação, compromisso. E eu termino. Não era para ser assim. A gente vai embora com medo, a gente convive com o medo. Se não for pela graça de Cristo, a gente fica doido. O mundo não era para ser assim. O primeiro Adão errou, foi negligente, desobediente, mas Cristo Jesus pagou na cruz o erro que Adão cometeu, a desobediência, a omissão, o egoísmo, os erros de Jacó, os nossos, os meus, os seus erros, foram pagos no Calvário, para que você agora coloque como meta da sua vida, não mais o modelo do Adão caído, homem fraco e frágil, mas um homem movido pelo Espírito Santo, que tem o objetivo de caminhar à imagem de Cristo Jesus. Eu termino de maneira que nós falamos bastante dos homens, né? Em Cristo, amados irmãos, nós podemos assumir de fato o papel de líderes aprovados. O primeiro lugar como líder, na nossa casa. Nós queremos construir com paredes firmes a nossa história. Daqui 40 anos eu quero falar assim, esse aqui é meu neto, vamos batizá-lo. Família que aprendeu a amar o Senhor, que recebeu o legado de fé pelo pai, pela família. E eu termino. Mulheres, não tem como passar sem falar isso. As solteiras, como é que você vai casar com um homem que não tem esse referencial de abnegação, de amor, de compromisso, que não seja em primeiro lugar um servo de Cristo? Como? Não cometa esse erro. Ore ao Senhor e diga, Senhor, eu quero um homem que te ame, porque se ele não te amar, ele não terá referencial em me honrar. Como, Senhor? Eu posso casar com esse que apareceu? Mas diga, eu quero, se o Senhor me preparar um servo do Senhor. Não se aventure. Mulheres casadas, eu sei que tem hora que dá vontade de falar umas verdades para o marido, e não só falar e sair fazendo, não é? Mas ao invés de você fazer muito, ore por ele. Senão você vai ter tido também como uma pessoa que não é sensata. Honre o seu marido naquilo que você puder, orando por ele, tendo umas DR, né? Umas DR também ajuda o cabra, né? Conversa, posiciona, mas honre ele. E as esposas que não têm os maridos crentes, ore. Eu disse essa semana, uma irmã, fiquei feliz, disse assim para mim, pastor, eu estou aqui, não está resolvido, o casamento não está bom, mas eu tomei uma decisão, eu em primeiro lugar sou serva de Cristo, depois eu sou esposa, sou mãe, e eu vou caminhar assim para a glória de Cristo. Ore pelo seu marido, ore, porque o problema não é ele, o problema é a falta de Cristo na vida dele. Ele precisa de Cristo. E as obras que ele produz é de insensatez. Ore por ele, para que ele se achegue na presença do Senhor. E adolescentes, né? Ore já, desde já. Vê o papai e a mamãe, eles não são perfeitos, né? Não são. Mas molde, fala, Senhor, eu quero um casamento na tua presença. Eu quero um homem que vai me acompanhar para cultuá-lo, te adorá-lo e bendizê-lo. Prepare na minha vida. Vamos orar? A equipe de música já vem aqui à frente, nós vamos